Amantes da música e da mídia, sejam bem-vindos a mais um episódio da segunda temporada do Toca Aquela, o nosso bate-papo de música. E hoje tem muita música com um convidado especial, viu? Toca muito o rapaz tá aqui, toca bastante, ele não economiza nota. Então, antes de tudo, já se inscreva no canal, deixe seu like e chama a vinheta. Toca aquela, aquela que te emociona. Hoje aqui no Toca Aquela, Pedro Ferreira. Valeu, Estopa. Prazeraço. Prazer te receber aqui. Igualmente. Pedrinho, vamos começar do começo, a pergunta clássica nossa. Como que a música chegou na sua vida? Como ela chegou? Você era pititim, foi depois grande? Eu era. Eu acho que eu tenho uma imagem do meu pai em Juiz de Fora me dando um disco de presente, cara, um LP. Do Elvis Presley. Elvis Presley. Você acredita? Já foi uma referência, assim? É, a gente morava em Juiz de Fora, né? Eu acho que a primeira lembrança musical assim que eu tenho, forte, foi essa, né? E nessa época, na sua casa, o que se ouvia? O que tocava Então, no meu pai adora música, né? Ele gosta de cantar boleros, né? Sempre escutou muito Ray Conniff, Nat King Cole, Chico Buarque, Maria Bethânia, tudo essa coisa orquestrada, né? De big bands americanas. Ele sempre ouviu isso aí, sabe? Na verdade, eu gostava de coisas bem elaboradas, né? Vamos jogar as cartas na mesa, vamos falar a verdade. Porque ele era de Belo Horizonte, né? Então, e eles tinham aquela coisa de dança, de dançar, né, também, sabe? Então, acho que eles procuravam esse tipo de música também para escutar em casa, né? E assim, como você falou que era próximo ali, a cultura ali é outra, né? É bem diferente daqui, Uberlândia, o interior do interior, que sim, a cultura já vem mais de uma coisa mais sertaneja, enfim. É diferente. A gente veio para cá em 81, mais ou menos. 81. Porque nós somos de Belo Horizonte, a família, né? A família toda de Belo Horizonte, Lagoa da Prata, que é a cidade da minha mãe. E eu tinha 5, 6 anos, né? Quando eu vim para cá. Criancinha ainda, petitinho. Criança, Mas meu pai sempre escutando isso aí e isso ficou na minha memória, sabe? Essa coisa, principalmente de harmonia, uma coisa que eu gosto muito, que eu uso bastante, né, na música e tal. E eu tenho essa memória da sonoridade, sabe? De escutar esses LPs. Isso foi muito importante para mim, muito legal. É engraçado, quando você fala isso, né, eu imagino o discão chegando na sua mão. Porque quando você escuta um disco, um bolachão, parece que o som tem até cheiro, parece que é diferente. Né? Você abre ali o encarte, tem o toque do papel, é uma outra cultura, né? Eu vivi um pouquinho essa fase aí de ter o encarte grande, de olhar a ficha técnica, né, do que quem gravou, né, arranjos, isso aí é muito importante, né? Foi muito importante. É aquele negócio, né? Quem fez a coisa acontecer. Tá todo mundo ali, o nome, mesmo que seja petitinho, mas tá ali, né? Mas tá lá. Então esse foi o meu contato, assim, meu primeiro contato, né? E o primeiro instrumento chegou quando? Você tem essa lembrança? O primeiro instrumento? Ou o primeiro assim, eu quero isso para minha vida, eu quero aprender a tocar. Cara, quando eu decidi que eu ia ser músico, eu assisti um show do Rádio Táxi aqui em Uberlândia. Eu lembro que eu fui a pé até na FENIUB, antiga FENIUB. E estava rolando o Rádio Táxi, estava bombado na época. Quando eu olhei aquilo, cara, que eu vi os caras tocando aquelas músicas todas, né? Ping pong no colchão, só música legal. E você tinha que idade, você lembra? Tinha uns 12, né? Uns 12 anos. Já era molecote. Andava sozinho já, né? Antigamente a gente andava Uberlândia inteira a pé, né? É verdade. Antigamente. Hoje não mais. Hoje não mais. Então, cara, quando eu vi, eu falei, cara, eu quero fazer isso aí da minha vida. Foi o primeiro impacto, assim, que eu tive musical, assim, né? E aí, logo após, cara, minha mãe me colocou no conservatório. Só que eu não queria tocar piano, porque os meus irmãos, eles sempre curtiram, né, bandinha de garagem. Então, eles começaram mais velhos, 2 mais velhos. Um tocava guitarra e o outro bateria. Aí faltava o baixo. Faltava o baixo e eu não tocava nada. Eu ficava só sapeando eles, porque eles tinham aula, né, de violão e tal. E eu ficava ali do lado, pegava o violão também um pouquinho. Minha mãe também tocava um pouquinho, assim, sabia alguns acordes, né?
E eu fui nesse embalo, cara. Aí eles ensaiavam. Meu pai tinha uma loja de bateria para carro e eles ensaiavam lá. E nessa aí, cara, teclado na época era caríssimo. Sim. Era muito caro, muito caro. Nessa aí eu comprei um baixo. E você lembra a cor e o modelo? Que eu gosto de falar assim. Nossa! Não, eu lembro o teclado, cara. O primeiro teclado foi um Janine. GK, alguma coisa, cara. Que quando você ligava ele ficava assim, ó. Tum, a fonte, cara. O som da fonte. A lâmpada fazia até assim. Meu Deus do céu. E aí, se caísse a energia, ele desafinava, né? É. A gente tocava, na época, era 14 bis. Tinha umas introduções, né, de teclado, cara. Quando a energia baixava, ele... Tava um band. Esse aí eu dei vontade. Um dia eu falei, cara, eu vou dar um tumé nesse teclado aqui, cara. Mas aí me fala, o primeiro instrumento foi esse baixo, então. Foi esse baixo, eu não lembro a marca, não. Mas era ruim, viu, bicho? Era ruim demais. Era um berimbau. Porra. Mas aí eu peguei o baixo, cara, e comecei a tocar nos barzinhos. Começou a entrar um cachezinho, né? Já de cara, assim? De cara, eu pegava aprendi um pouquinho de música, até foi com o Giovanni Batera, grande amigo, um abraço para ele. Qual é o Giovanni? Giovanni Longo. Giovanni Longo. Nós começamos juntos, assim, e a gente era muito amigo, né? E começamos a fazer barzinho, cara, e começou a entrar um cachê. Eu falei, opa, que legal, cara. Achei algo divertido. Achei algo, né? Só que o piano, minha mãe que quis me colocar no conservatório, e eu falei, pô, não quero tocar piano, não sei o quê, vou ficar... Mas aí, cara, eu chegava antes nas aulas, pegava um piano e começava a descobrir as harmonias, sozinho. Pela sonoridade, ir atrás, os acordes e tal. Na época era muito difícil, né, ter um professor de harmona nessa praia né, de bossa nova, de jazz, só tinha o Balanço, né, que dava aula na UFO. E eu fui, cara. Comecei, fiz 4 anos, 5 anos de piano no conservatório, com a grande Lucy Santa Cecília, já falecida. Mas foi muito importante no meu começo. E logo depois aí eu já larguei o baixo, porque também... Aí a paixão foi para... Aí vendi o baixo, comprei um tecladinho e aí comecei, né? Me fala uma coisa, nessa época, todo mundo que passa aqui, eu sempre pergunto isso, porque é o seguinte, a gente está falando de anos 80 aqui ainda, né? Foi 87. 87, 88. Tinha-se uma dificuldade muito grande com lojas de instrumento. Nossa. Até porque na capital tinha. É. Pra chegar aqui, não chegava, por exemplo, não chegava mais de 2, 3 marcas. Tinha o iniciante e tinha o melhorzinho. E como que era nessa época para piano? Porque piano mesmo, que não é eletrônico, é uma dificuldade gigante. Cara, eu nunca tive piano acústico em casa. Acústico. Só que na época, a minha professora de piano arrumou um piano para mim emprestado com alguém que ia viajar ou mudou, tal, não sei. Falou, arrumei um piano, você quer ficar com o piano por uma temporada na sua casa? E foi maravilhoso, cara. Que aí eu pude ter o piano em casa e estudar, né? Isso aí foi demais. Isso eu tinha uns 14, 15 anos, né? Mas o teclado, um primeiro teclado melhor que eu comprei foi depois que eu já estava trabalhando em Brasília, que meu pai me ajudou também, aí eu guardei os cachezinhos e meu pai, porque era tudo dólar, cara, e era caríssimo. É que você falou, o teclado era muito ruim ou médio, porque os bons era um ou outro que trazia, né? Esses caras que viajavam para os Estados Unidos na época, que traziam, não tinha nem importadora de música, cara. Não tinha nem método estopa, nem método musical de jazz, cara. Nessa época, você falou uma coisa importante do dólar. Final dos anos 80, era cruzeiro a moeda nossa. Mudou tudo. Não valia nada. Nada. Né? Porque quando virou de cruzeiro para real, era 2.000 e não sei quantos cruzeiros que era R$1. Eu nem lembro. E a paridade de R$1 era 1 para 1 do dólar. Então você pensa tanto que era... Foi muito difícil. Foi uma época... Era guitarra, quando aparecia uma guitarra boa, algum americano que vinha, que trazia, sabe? Por pessoas assim, trazia dentro do avião. Não sei quem trouxe um teclado, cara. Era assim, que todo tinha... mundo ia lá ver. Todo mundo... porra. Desse jeito, cara. Nessa época, vamos falar um pouquinho de marca. O que você tinha nessa época? Já tinha os Cássio, já era Yamaha? O que tinha nessa época dos teclados? Tava pintando o DX7, que comandava na época, né? DX, o Juno... Que já tinha uns timbres mais bem elaborados. Começou a pintar uns sintetizadores, assim, né?
Não sampler, não. Eles já vinham com sons neles, né? Não dava para inserir nada. Dava para modificar. Inclusive, eu fiz muito baile com Juno 60, cara. Juno 60, assim, é uma raridade. Inclusive, eu tenho esse teclado ainda, que eu ganhei de presente do Vitor Hugo. O Vitor Hugo tocava teclado. Tô. E aí ele falou, bicho, pega esse teclado aqui, vou te dar de presente. Isso em 2000, mais ou menos, ele me deu. Bacana. E eu guardo esse teclado até hoje. Mas, pô, eu não sei como é que eu fazia, não, cara. Fazia mágica. Porque com um só para fazer tudo que tinha para fazer era complicado, cara. Me fala uma coisa, nessa época, que era a referência de som? Para mim... Você falou lá atrás do Radiotax. É, Né? é. Foi uma virada de chave que mudou um sentimento aí dentro do coração. Foi. Né? Foi. Quando você tocava nessa época que já fazia o baile, já tinha o caixa, o que te tocava? Era o rock? O que era na época? Era pop? Cara, eu sempre fui para música instrumental, essa coisa assim... porque logo eu conheci o Edson Júnior, que foi uma pessoa muito importante para mim, que me levou para Brasília. Porque até então eu tocava com o Vandinho, com o Dinarte... Baixista? Vandinho baixista. Eles montaram a primeira banda de música baiana aqui. Quem trouxe essa ideia para cá foi o Alan, que fazia muita excursão para a Bahia. Aí voltou com uma ideia e montou uma banda, sabe? Importou da Bahia. Importou. Falou, vamos fazer uma banda baiana aqui e tal. E eu comecei a tocar com eles. Os caras muito bacanas, muito legais. E logo após, o Edson Júnior é mais velho que eu, ele foi para Brasília, estava fazendo baile lá e me ligou, falou, ó, Pedrinho, pintou uma banda de baile aqui, Casca Grossa, para tocar, cara. Você encara? Eu falei, encaro. Porque, cara, tava pro, né, o que der. Tava pronto, vamos embora. Mas não tão pronto musicalmente, né? Até eu lembro que ele virou pro dono da banda, ele me contou, falou assim, ó, tem um tecladista lá em Uberlândia. Ele não toca não, mas ele pega. Tem disposição. Coisa do Edson Júnior, né? Ele não toca não. Figura demais. Figura, meu irmãozão. E aí? Eu até estava te contando aqui anteriormente, eu fiz um tempo parte de fotografia pro SPC, né? E eu ficava no mesmo quarto que ele. Era muito engraçado a história dele. Inclusive, deixa eu mandar um recado para ele aqui. Acorda para mim, tá na câmera 1 aqui já. Edson Júnior, quer você aqui, viu? Eu vou te ligar, vamos organizar sua agenda, que é um pouco muito concorrida, mas eu te quero aqui para você contar as histórias. Não, então, quando eu conheci ele em Uberlândia, a gente já começava a escutar as coisas legais. As bandas, né, de música instrumental, Chicoria, Spyro Gyra, Pixinga também, sabe? Então... Deixa eu te fazer uma pergunta. Você teve alguma referência... Como você fala instrumental, cara... Quando fala de música instrumental, eu lembro de algumas coisas. Principalmente o jazz, Sim. Né, que está na sua essência. Né? Inclusive, recente eu vi um show seu, parabéns, foi muito foda. Legal, obrigado. O choro, que é a música instrumental brasileira. Sim. Ela te influenciou de alguma forma? Cara, então, o choro ele já vem junto com o samba. Uns anos depois eu comecei a dar mais atenção. Mas nessa época não, porque eu não tinha tanto contato, né? Era uma coisa mais Rio de Janeiro ali. Nós vamos chegar lá, eu vou te contar como é que foi. Mas nessa época foi esse estilo, assim, sabe? Que me despertou. Gianluca Ponty, eu lembro que a gente escutava com o Cajuzinho também. Eu, Cajuzinho, Edson Júnior e tal. E aí pintava essas coisas. Falava, cara, o que é isso? Como é que esse cara fez isso? Porque a gente não tinha tanta informação, era tudo no ouvido. A gente tinha que tirar. César Camargo Mariano, que tocava com a Elisa, ele começou a lançar uns discos, né, instrumental. Maravilhoso. E aquela sonoridade me chamava muita atenção. Eu falei, cara, que isso? O que está acontecendo? Como é que é isso aí e tal? E aí fui para Brasília. Fiquei 1 ano tocando nessa banda de baile. Qual que era a banda? Você lembra o nome dela? Eu lembro, chama Banda Vida Virada, do grande Genaldo, que foi meu professor também. Um beijo para ele. Então, eu fiquei com o Edson Júnior lá e foi uma fase muito dura, muito difícil para a gente. A gente ensaiava, cara, muito, porque a gente ficou morando junto na sala de ensaio, eu e o Edson Júnior, e passamos bons bocados lá, mas foi uma fase de aprendizado assim, gigante, que a gente só parava de tocar, cara, de estudar, porque não ficava tocando por tocar. A gente ou estava tirando uma música, ou aprendendo, ou tentando improvisar.
sabe? Só parava quando o cara não aguentava mais. 6 horas da manhã e a gente falou, vamos dormir, bicho. Tal. A pegada era Era uma rotina árdua, né? árdua pelo amor à música, eu acho, sabe? Porque a gente sempre teve muito amor em fazer bem feito. Sim. Uma coisa que eu tinha comigo, cara, sempre foi tocar bem. E eu sempre importei, assim, do meu colega ao lado, ter prazer Sim. de estar trabalhando comigo, sabe? De gostar do meu som. Então, eu sempre tive essa preocupação desde o começo. Então, eu me dediquei muito, sabe? A aprender e não tinha, sem preguiça. Não tinha preguiça, cara. Até porque não combina preguiça com nível alto nível, né? Não Pois combina, é, né? Não combina, né? Então, foi uma fase muito legal. Que eu cheguei em Brasília, fiquei 1 ano fazendo baile, mas logo eu falei, cara, não vou fazer baile. Isso aí era muito cansativo. 3, 4 horinhas ali, né? A última Era hora. 4, 5 horas, bicho. Começava 11 e parava 4 da manhã. Tinha um intervalo, aqueles bailes gigantescos lá em Brasília, que tem um campo muito grande para banda de baile, né? Em Brasília. E assim, lá era mais o quê? Era bailão mesmo de ingresso ali mesmo ou era formatura? Muita formatura. Mais coisas vendidas de formatura. Lá tem muito clube, né? Clube. Então, o Clube do Exército fazia um baile, uma coisa de final de ano e tal, e a gente ia. Mas tocava tudo. Começava com Glenn Miller, com tudo. Eu e o Edson Júnior, tudo colado, tudo. A minha mão esquerda fazia tudo que ele fazia na guitarra, eu decorava aqui. Só que eu não sabia o que eu estava fazendo ainda. Então, eu fui pegando, fui aprendendo e vendo a parte teórica, né? E já cheguei em Brasília conhecendo músicos de calibre, assim. Eu lembro do primeiro show que eu fiz lá, na Sala Martins Pena, que era Lula Galvão, Vítor Santiago, no show do Itamar Barros, sabe? O pessoal, todo mundo no Rio de Janeiro e toca com o Chico Buarque, com todo mundo. Era uma régua alta ali, né? Eu cheguei fazendo cordas, né? Tinha um pianista que era o Marquinho, fazia piano, e eu cheguei fazendo cordas e metais, né? No outro teclado e tal. Mas já com a galera que já estava voando em Brasília, tocando tudo, né? Oh, que bacana. Pedrinho, o que veio depois disso? Você passou na Vida Virada. Você lembra o ano que era isso aqui? Lembro. Vida Virada foi 90. 90, 91. 92, cara. Eu já estava casado em Brasília e fui para São Francisco, na Califórnia. Porque eu falei assim, eu quero aprender a tocar esse negócio. Vamos ver que... Eu tenho que buscar onde tem, né? A gente ia junto, eu e o Edson Júnior, mas ele ficou sem visto, não deu certo, eu fui sozinho. E fiquei lá 2 anos. Né? Aí tem história. Eu quero saber desses 2 anos. Então, aí, cara, foi lá que eu aprendi a tocar música brasileira. De verdade. Fora do Brasil. Fora do Brasil. Cara, que interessante. Eu até vi uma frase ontem, a gente aprende a ser mais brasileiro fora do Brasil do que aqui, né? Então, tinha uma banda lá maravilhosa, um pianista chamado Marco Silva, que ele tocava com a Flora Purim. Flora Purim foi uma cantora casada com Ayrton Moreira, né? Percussionista. E eles foram para os Estados Unidos fazer jazz, cara, em 70, e gravaram com Chick Corea. E esse cara tocava com ela. Num quarteto lá, cara, enxuto, que tocava tudo samba, swingado, cara. Eu grudei nele, né, cara? Falei, bicho, esse cara... E realmente eu nunca tinha visto ninguém tocar igual esse cara. Porque era swingueiro brasileiro e improvisava, bicho. Exato. Maravilhoso, cara, sabe? E aí fiquei lá 2 anos, né, sozinho. E escutei Djavan pra caramba. Acompanhei, na época, o Marquinhos Satã, que foi lá fazer show, né, pagode. E eu lembro que eu estava com os teclados todos em cima, tirei tudo igual, cara. Tudo, as frases de clarinete, as introduções, sabe? E fui aprender a tocar samba fora do Brasil, cara. Me conta uma coisa. Vendo de lá pra cá, na visão americana, quem que são os nomes do Brasil? Nessa época, por exemplo, você teve lá, quem eram os nomes? Cara, eles... Djavan já, né? Eles sempre levavam shows do Brasil para lá, mas quem sempre segurou a bandeira lá fora, né, do Brasil, cara, foi Ivan Lins, Tom Jobim.
Ivan Lins, Tom Jobim, João Bosco. O que mais? Eles conhecem Caetano também, mas não é tanto, né? Agora deve ter... Mas na época que eu tava, cara, é Ivan, Djavan e Tom Jobim. Era forte mesmo. Que isso. São os nomes que eles... Conhecem tudo. Ó, americano, cara, sabe tocar mais música brasileira que a gente. De cor. Oh, que bacana. Eu tocava com um baixista lá, cara. Muito bacana essa Qualquer uma do Tom Jobim, ele tocava de cor. Né? Aí você chega no Brasil, cara, é você outra fala Tom Jobim, você situação. fala o quê? É. Aí eu fiquei lá 2 anos, cara. Foi uma experiência fantástica que eu pude sentar e estudar e ver os caras tocando e fiz amizade com músicos, né, italiano. O cara passava, ó, vou passar aí pra gente tocar, vamos dar canja. Né? Eu falei, vamos embora. Aí o cara passava lá, me pegava, entrava num barzinho qualquer, cara, tinha gente, oh, nós somos músicos, podemos dar uma canja? Desse jeito. E o pessoal... E a cultura de lá é muito diferente daqui, né? É. Essa cultura de se ter o conhecimento, É. se seguir um protocolo. É. Não é igual ao Brasil, né? É. Que sei lá, por exemplo, o cara entra para estudar na escola, ele vai estudar para ser o melhor. O cara entra para ser do time de futebol da escola. É, lá eles já tem música desde pequeno, né, nos high school lá, né, aí, completamente ao final do ano, diferente. tem um evento onde apresenta, né? Eles já começam, já aprendem a ler, né? Começa a aprender na lei. Então, porra, o cara com uns 15, 16, 17 anos já está lendo tudo nas big bands, cara. Verdade. Né? Outra situação, né? A gente tem a escola da rua, né? Que eu acho importantíssima também, que até hoje foi um crescimento em Brasília, porque se você é convidado para tocar, vai tocar com uma cantora, você não sabe, cara. Tipo, fazer sub. Você vai substituir um pianista. Pedrinho, pode ir lá para mim hoje, eu não posso, isso aqui. Rolava isso quando eu estava em Brasília. Tá bom, vamos lá. Você nem sabia que repertório você ia tocar. Tom, então, era na hora. Vamos fazer papel machê. Que tom? Dó. Que tom? Si bemol. E você tinha que mandar, cara. Virar, né? Então, essa é uma escola que... Isso aí só a vida mesmo que passa essa experiência, né? Pra gente poder crescer. Cara, que bacana. É. Então, o Pedrinho foi para a América, uma hora tinha que voltar. Teve alguma coisa especial lá? Algum show, alguma apresentação sua? Cara, teve. Eu toquei lá, toquei com uma turma lá bacana. O cara que tocava com Santana, tocava timbale. Santana, guitarrista? Guitarrista, era da banda dele, me chamou para tocar, sabe? Que bacana. Fiz muita coisa lá, muita coisa bacana lá. Ué. Eu tive muita sorte, cara, de ter amigos, muitos amigos que me colocaram na boa. Eu fico pensando, falando, não, cara, o cara tocava com Santana. Por que ele não vivia com Santana, né? Porque o Santana, quando você fala em guitarrista, cara, o Santana tá nos 10 principais ali. Chamava Richard. O cara era um barato, cara. Ele tocava timbales e dava um chute no prato, assim, levantava a perna. Cara, eu falava, o que é isso, cara? De performance. Performático, total, mas um barato. Gente finíssimo, cara. Cara, que legal. Aí você teve uma história lá, aconteceu um showzinho, outra coisa, conheceu esse cidadão que tocou apenas com Santana. Também. Teve que voltar para o Brasil. Eu tenho que falar aqui também da minha amiga Lisa Silva, que ela deve assistir isso, que foi a pessoa que me contratou lá, que eu fiquei 1 mês sem fazer nada, e eu falei, cara, meu dinheiro está acabando. E eu tinha vendido meu teclado, que eu tinha aqui, porque era tudo muito caro, como eu te falei. E eu falei, cara, o dinheiro está acabando, bicho. Na hora que acabar, eu vou ter que voltar para o Brasil. Aí uma amiga, na época, botou um bilhetinho debaixo da porta, assim, ó, chamava Sonali. E ela falou assim, olha, vai ter um show hoje no hotel, vou passar aí 7 horas para pegar vocês. Tal. Vamos lá ver. A Lisa Silva estava tocando. Cheguei lá, cara, era um venezuelano tocando teclado. E eu falei, pô, deixa eu dar uma canja. E, você é brasileiro, tá chegando? Toco teclado. Então vem. Aí eu, né, não sou bobo nem nada, puxei um Djavan na nossa levada, né? Aí, depois disso, cara, eu não fiquei um final de semana sem trabalhar. É negócio, você mostrou que sabia, existia uma cadeira ali para alguém pegar. Graças a Deus, cara. Aí foi embora, sabe? Cara, que bacana. Pedrinho, deixa eu mandar um abraço especial aqui antes da gente continuar essa sua volta dos Estados Unidos.
Mandar aquele abraço para quem ajuda a realizar o programa nosso aqui. Um abraço especial para toda a equipe da Music Media. Você que precisa de marketing artístico, tá o contato aqui embaixo, só chamar a equipe e resolver sua vida, tá? Se for fotografia, se for campanha, se for lançamento, é só chamar a equipe aí, tá aí o contato. Um abraço especial para ela também, doutora Thaís Mendes, está sempre com a gente aqui. Você que precisa dar um talento no seu sorriso, né? Deixar o seu sorriso, o famoso sorriso show, aquele que brilha, é só chamar ela aí que ela está à disposição para te atender. Também a equipe da Fly Studios, né? Aqui é a Fly Studios, né? Estúdio de podcast, de fotografia, de áudio, de vídeo e também de inteligência artificial. Tá? Se você quer conhecer mais, entre no site flystudios.com.br. Um abraço para o nosso amigo Murilo Pupu e para o César Gondim, da Pups Filmes. Você que é artista que gravar seu DVD, é só chamar os meninos aí. São mais de 200 projetos. Tá? E junto com eles, a Stage One, que é a empresa que faz a parte de cenografia, palco, iluminação, para o seu projeto ficar show. E agora um abraço especial para esses anjos, né? Que cuidam de muitas pessoas, que é o Grupo Luta pela Vida. Gente, o Grupo Luta pela Vida tem um trabalho maravilhoso, né? Eles auxiliam aí todo mundo que, infelizmente, passa por essa doença chamada câncer, né? Eles têm um trabalho muito bonito junto ao Hospital do Câncer. Só para vocês terem uma noção da abrangência desse trabalho. São mais de 7 mil pacientes atendidos em 2024, mais de 11 mil procedimentos e mais de 60 mil consultas. Então, você que pode fazer uma doação, está aqui o QR Code, está aqui o Pix, faça que faz a diferença na vida de muitas pessoas. Pedrinho, vamos continuar aqui com o nosso bate-papo. Vamos lá. Você chegou no Brasil de volta, né? Como é que é? Ah, o presente, que eu esqueço do presente, cara. É a volta? Presente, antes de você voltar, ó, tem presente. Ah, Quando você for para a estrada, ó, presente de estrada, kit doutora. Rapaz, olha que Thaís beleza, Mendes. hein? E a garrafinha para te acompanhar, Olha só. aquela aguinha gelada. Ah, que beleza. Será muito usado. Cara, eu tô com amnésia, eu tô esquecendo o presente de todos os convidados. Aí o diretor tem que gritar comigo. Obrigado, diretor. Você voltou pro Brasil, você chegou com fama de americano ou você voltou com fama de brasileiro? Não, eu acho que brasileiro, né? Porque eu vi cheio de gás no samba, né, cara? Mas improvisando, né? Partindo para uma onda, né, Mas aí voltei para Brasília de novo e sempre vindo aqui em Uberlândia também, né, tal. E aí eu falei, cara, eu vou pro Rio, bicho. Vou arrumar um artista, né, para tocar. Eu tinha uma tia que morava lá em Copacabana, fiquei no apartamento dela. Pronto, já tem onde ficar. Arrumei um colchãozinho bem fininho para a coluna ficar legal. O apartamento era muito pequeno, tia Dirce. E aí, cara, tinha amigos, né, já de Brasília que estavam morando lá e começaram a me indicar para fazer umas coisinhas, né, na praia instrumental. E aí eu toquei com, cara, grandes músicos, sabe, do Brasil, cara, como Raul de Souza, Vitor Santiago, Paulinho Trompete, que toca com o Gilberto Gil, Jorginho Gomes. Você conheceu uma galera pesada lá, Robertinho, né? Silva, o pessoal chegava para dar canja. Então, assim, só a galera bacana, sabe? E fazia sub para um amigo, pro Tito, que ele tocava no Sobre as Ondas, que era um bar em Copacabana. E aí ele tocava com o Emílio Santiago. Quando ele tinha show com o Emílio, ele precisava de alguém para substituir ele. Porque o som lá era todo dia, uma bandaça. Os caras ensaiados só tocando música brasileira, sabe? Bacana. Todo o nosso repertório brasileiro e americano também. E lá tinha pastas assim, ó, 3, 4 pastas assim em cima do piano. Então era assim, música 240. Só tchau. E tinha que, né? E aí, graças a Deus, eu me saía bem, então eu fazia os subs para ele. O pessoal gostava de mim, pá. Esse foi meu lance no Rio de Janeiro. Mas era muito difícil também, porque as gigs de música instrumental sempre muito, né, o cachê muito baixo, cara. Dava para ir de táxi e voltar, cara. Mas o som compensava. Eu compensava. E eu queria, entendeu? O movimento ali. O movimento, eu falei, o som era bom pra caramba com os caras, bicho. Então, eu tinha o maior prazer de fazer, sabe, essas coisas. Isso em 96, né? 96. Era 96. E sempre voltando para Uberlândia, dando canja aqui e tal. E numa dessas aí o Alexandre foi. Eu vim em Uberlândia, Brasília, Rio, ficava nessa aí. O Alexandre foi, deu uma canja também, num show no teatro que eu fiz.
E aí, uns meses depois, ele me ligou, cara. Eu estava em Brasília. Ele ligou e falou: ô, Pedrinho, pô, tô querendo dar uma mudada no show do SPC, queria ver se você não estava a fim de participar, né, tal. Eu falei: ó, pô, legal, cara. Né, fiquei bastante lisonjeado, né? Eu falei: quando é que precisa estar aí? Ele: não, porque o show é um show no final do mês, no antigo Metropolitan, no Rio, aquela casa grande, gigantesca, né, que tem lá. Ele queria mudar o show. Eu falei: não, então segunda-feira eu estou aí. Cheguei na segunda-feira, cara, eu não sou bobo nem nada, já passei o sábado e domingo tirando as músicas todas. E aí fui ensaiar com eles uns 2, 3 dias, porque era para mudar o show para fazer no final do mês. Isso era segunda, terça-feira. Quando foi na sexta ou sábado, eu já estava viajando com eles. Deu certo, primeiro, deu né? certo. E aí ele me chamou, falou: olha, eu quero mudar o show, quero uma onda meio... Ele gostava muito do Luiz Miguel, né? Então saía... É uma grande referência. Ele falou: pô, eu quero essas cordas, mudar, botar umas coisas de cordas, de metais, não sei o que e tal. E eu entrei e comecei a fazer esse movimento. Colocamos metais, né? Entrou trompete, que eu trouxe de Brasília também, que eu tinha encontrado o grande Moisés Alves, Paraíba, no aeroporto. Eu falei: cara, tá pintando uma gig aí, você tá a fim de participar? Aí o Moisés veio, depois veio um trombone de Brasília também. Então, eram nós 3 de Brasília que ingressamos. Ele sempre gostou de big band, né? De É. todo mundo ali. De banda grande, né? Banda grande. E como ele já tinha usado cordas também no disco anterior, eu lembro que quando eu entrei, ele tinha lançado aquele disco branquinho dele, ele tinha vendido 300 mil, cara, cópias, 250. Mas aí começou, tal, eu vendo aquela coisa que chegou a 3 milhões, né, o disco dele. Cara, é muita cópia, se for pensar hoje. Impressionante, né, cara? É muita coisa. Impressionante. Isso foi de 97 a 97 a 2000, 2001, quando teve aquele SPC acústico. Sim. Foi o último trabalho que eu produzi para eles, para o SPC. Porque logo depois aí eu montei a banda solo do Alexandre, né? Que aí ele saiu. Como foi? O Alexandre foi em 2000 que ele começou a carreira solo? Foi por aí, 2001, né? 2002, né? Que ele lançou aquele Ustê, né? O CD Ustê. Isso. Inclusive tem uma parceria, eu tenho uma parceria com ele. Inclusive, eu vi recentemente, cara, acho que é ele mesmo no podcast, ele fala que tem um disco do SPC também em espanhol, né? Tem esse que tem... Um disco espanhol. Que tem... E que nunca foi lançado, parece? Não, foi. Foi lançado? Foi. Eu não conhecia esse disco. Foi. Eu estava no estúdio, ele botando voz em espanhol aqui. Eu não participei dessa produção, não, né? Foi bem na época do que... Logo depois fez o Sai da Minha Aba, o disco Sai da Minha Aba. Esse quase não tocou, né? Esse eu produzi com ele. Foi o primeiro trabalho que eu produzi junto com o Alexandre. Então, qual foi o primeiro hit? Quando eu falo hit, é música que realmente passou dos corpos, né? Transcendeu assim, que fala: não, cara, essa música ninguém aguentou tanto que ela tocou. Que você produziu. Você lembra qual que foi o primeiro? E eu produzi? Cara, foi tudo meio junto, assim, mas o primeiro arranjo que eu produzi... eu fiz o arranjo, né? O Alexandre pegou a produção dessa... Foi uma faixa do Daniel. Como arranjador, foi a que bombou, assim, a primeira. Que eu tava tocando com a SPC em 97, mais ou menos, mas foi antes de eu produzir o Sai da Minha Aba. Acho que eu fiz esse arranjo que o Alexandre me indicou lá no Daniel, sabe? É aquela... Essa aqui, ó. Você vai lembrar. Cara, deve ser demais, cara, isso aí. Deve ser uma sensação... Pra falar a verdade, na realidade... Do Regis Danese. Pra você, o nosso amor desencantou. Só que no meu caso, saiu tudo errado. Me conta uma coisa. Essa bombou, bicho. Essa música bombou. Me conta uma coisa. Ouvir a música no rádio, cara, é uma sensação... É uma sensação, assim... Algo que você não entende. Vem um calor no peito, né? Ouvir a música do rádio.
E quando a música se torna uma canção popular desse nível, cara? É impressionante, cara. Tipo assim, uma responsabilidade, que você tá aqui, passa um carro tocando. É, Você vai num show, toca a música, você fala, cara, esse arranjo é meu, cara. Deve ser um sentimento Final assim. Feliz foi uma música que eu arranjei, que bombou na época. Qual que é Final Feliz? Chega de fingir. Que foi com Caetano Veloso na época, né? O primeiro arranjo eu que fiz em samba. Essa música, ela é composição do Versilo? Versilo, é do Versilo, Versilo. né? Do Versilo. Mas quem bombou foi o SPC. Cara, tem uma história engraçada. O Luquinha, que é o Lucas Martins, que é de Araguari, batera, ele veio cá, né? O primeiro episódio foi com ele, né? Aí eu falei, cara, você vai ter que tocar uma música. Ele falou, não, cara, eu sou batera, para que não vai ter que tocar. Ele pegou e tocou uma, cara, que é composição do Versilo, só que quem que explodiu ela de verdade, até onde eu conheci, né? Eu não conhecia a versão com o Versilo. Eu falei, cara, isso é Christian Ralph. Ah, sim. Aí ele falou, não, isso é Versilo. Eu falei, cara, não sabia, cara. Isso aí. É porque são dois universos muito diferentes, distantes, né? Distantes, Mas é muito bom escutar a produção que a gente faz, né? Bombar assim dessa forma. Eu lembro que eu trabalhei muito no Sai da Minha Aba, cara. Muito. E era uma responsabilidade muito grande, que era o primeiro trabalho que eu estava produzindo. E fiz alguns arranjos, mas ajudei o Alexandre no estúdio, né? Porque foi um disco muito grande que veio depois dos 3 milhões. Tinha uma responsabilidade gigante, né? Pô, bicho, era pessoal de gravadora aqui, eles alugaram 2 máquinas, né, de fita. Gravou em fita aquilo, eram 2 sincadas. Pô, bicho, aí a gente foi pro Rio de Janeiro colocar orquestração, 38 músicos no disco, era uma coisa gigantesca, assim, né? Também foi, não sei se foi no Sai da Minha Aba ou do Daniel, que foi o primeiro arranjo. Tinha arranjo meu também de corda, de metais, então, assim, pô, uma emoção e uma responsabilidade muito grande, porque eu acompanhava ele, botava voz com ele, pá, ajudava, né, em escolha de repertório, quando ele pedia alguma sugestão, né? Porque, né? Eu fico pensando muito, tipo assim, hoje é tudo muito simples, né? Assim, é simples para quem tem o trajeto ali, a questão de gravação, né? Quando você fala aí, 30 e tantos músicos, pô, cara, eu já imagino o Pro Tools ali com 30 e tantos canais. O quê? Aí naquela época, gravar isso na fita. Na fita e no Pro Tools. E era uma confusão danada, porque faltava até coisa técnica, porque quando dava algum problema tinha que esperar o cara ou falar com o cara que manjava para poder sincar. Pois é, porque é um projeto de muita grandeza, cara. Muito grande. Questão de músico. E eu lembro aí, mixando isso no Rio de Janeiro, você falou de escutar no rádio. Eu escutei no rádio depois, cara. Porque eu tava trabalhando pra caramba. Quando eu entrei no táxi, bicho, que era tipo assim, escolher a música de trabalho, então a música saiu na frente do disco. Enquanto estava terminando as outras mix, essa música saiu na frente, que foi o Sai da Minha Aba. Quando eu escutei, cara, eu falei, nossa, cara. É muito foda. É muito bom, porque... É um sentimento. Porque eu que mixei, ajudando mixagem, não sei o quê. Por exemplo, você tá no som do seu carro, que é seu, que você manda. Aí você pega o demo, naquela época, sei lá... Vamos CD, trazer um pouquinho era de CDzinho. CD. Você queima um CDzinho ali, joga lá, dá o play. Você tá, sei lá, vai comprar um sanduíche, coloca pra sair da rua pra ouvir. Aí você escuta 1, 2, 3. É um sentimento. Agora você tá no Rio de Janeiro ou na estrada, você manda na estação 90 não sei quanto, 100 não sei quanto. Vem. Não, parece que é mágico, né? Parece mágico. que é mágico. É maravilhoso. A sensação é algo muito, assim, sei lá, não tem um adjetivo para isso, né? Só vivendo, né? Só vivendo. Só vivendo. Pedrinho, vamos lá. A gente já chegou nos anos 2000 e pouquinho aqui já. Teve alguns sucessos. O seu nome cresceu. É consequência de trabalho. Sim. Né? E daqui para frente você começou a trabalhar com mais artistas. Foi. O que veio depois desse disco do Alexandre? Cara, eu fiz o Sai da Minha Aba, depois veio o disco Bom Astral deles em 2000, depois veio a Despedida, né? O SPC Acústico. Todos eles eu fui produtor junto com o Alexandre. Acho que o acústico foi eu e J. Moraes. Os outros 2 com o Alexandre. Aí ele saiu do SPC
E eu também, para poder cuidar da banda, ser diretor musical e continuar com ele, né? Então, montei a banda dele, rolou esse CD que tem os T, que a gente tem uma música juntos e tal. E aí veio o Estrela Guia, outro disco em espanhol dele, que eu ajudei a produzir, fiz 8 faixas. Tem 2 composições minhas, dele, do Lourenço, grande Lourenço. O Lourenço é o que fez Poeira? Fez Poeira, conheci ele, cara. fez Sai da Minha Aba, fez Mineirinho. E Cara, eu produzi o disco dele também. O único conheci disco ele. dele eu produzi. Eu conheci ele numa festa da Sbassen. Aham. Que eu era da Sbassen. Não é o Cebias, que é daqui, que é um grande amigo. É. Começou na Sbassen, hoje é Socimpro. E teve uma festa da Sbassen no Rio de Janeiro. Aham. Aí ele falou assim, ó, o Orlandinho falou que é pra você ir. Que o Orlando tomava conta lá, né? Eu falei, cara, bora, né? Aí eu cheguei lá e ele falou assim, cara, isso aqui é não sei o quê, isso aqui fez isso aqui, isso aqui fez isso aqui. E aquele ali, ó, é o Lorenzo. Ele é altão, Lourenço. fortão, Lorenzo. Aí eu falei, cara, o que esse cara fez? Ele falou, cara, fez essa, fez essa, fez essa, fez essa, fez essa. Eu falei, cara, o cara é uma enciclopédia da música, esse cara. Brincadeira, não. Aí logo após, eu acho que ele faleceu, né? Ele faleceu, né? Tem uns 8 anos, É, eu acho. é que mais ele ou menos isso. Eu conheci ele pessoalmente. Eu estreitei depois a relação com ele, assim. Depois não, em 2005, mais ou menos, 6. Aí ele me chamou para produzir o CD dele. Não, que bacana. Tem até uma música minha dele e a Alcione participou. Ó, que Depois legal. eu te mostro pra você Depois ver. eu quero ouvir. Linda, linda a música, chama Virei Criança. Então aí, nessa época aí, teve o Alexandre, o espanhol, né? Esse Estrela Guia, e foi indicado pro Grammy como melhor disco. Esse foi o primeiro, né? Foi o primeiro. Primeiro de cá. Tem um Grammy. Pega esse Grammy até. Vamos colocar na mesa aqui. Esse aqui é meio tabajara, esse aqui tem que ficar aqui, porque você tem indicação, deixa ele aqui. Então, foi a indicação como melhor cantor né, em espanhol, porque existe a categoria em espanhol. Sim. E tem a categoria brasileira. A categoria em espanhol é separado. Você tem que cantar em espanhol. É né? um mercado latino mesmo. Latino, né? completamente Latino diferente. E aí a gente teve 2 indicações, como melhor cantor pop latino e melhor CD pop latino. E o negócio foi muito bacana. Ele cantando com a Kelly Clarkson lá e tal. Me conta uma coisa, como que é receber uma notícia dessa? Eram 5 produtores, cara, sentados assim, ó. Eu, que tinha feito fiquei responsável por umas 7 faixas, e aí cada produtor fez 2, 3, só o neguinho da pesada na época, né, que tava lá. Lá de Miami, pá, né, devido à gravadora e tal. O que você falou? Desculpa. Como que é receber uma notícia dessa? Os telefones. legal. Pedrinho, Grammy! Como que é isso, cara? É sempre importante, né? Importante pelo lado de divulgar o que a gente faz, né, cara? De aparecer, né? Eu não acredito muito nessa coisa do que ganha é o melhor. Não, com certeza. Porque até eu voto no Grammy, cara, e chega 400 discos, cara, pra você votar. Um monte de gente vai ficar prejudicada porque tem trabalhos lindos ali dentro que não vão ser ouvidos, né, cara? Pessoas que não têm tanto nome, Sim. que estão concorrendo ao Grammy, mas não vão chegar, cara. Porque não dá. Aí as pessoas escutam mais as pessoas que estão em evidência. Sim, sim. Entendeu? Então, assim, mas para a divulgação do seu trabalho é super importante, né? Para a indústria, né? É porque, assim, tecnicamente é o Oscar da música, né? Mas, por exemplo, eu assisti o filme que ganhou. Você assistiu? Eu assisti semana passada. Cara, como é que eles me dão o Oscar para aquele filme e não deram... Você entendeu? Então é questionável. Eu fico assim. um pouco chateado também com essas coisas. Inclusive, cara, quando você tem um filme muito bom que ganha o Oscar e vai fazer uma nova produção e não é a altura da primeira. E os caras fazem uma coisa e você fala, cara, por que fizeram esse filme segundo? Por que deixou só no primeiro? Né? Cara. Então ocorre muito essas coisas, né? Ocorre. Mas é super importante e receber a notícia é maravilhoso, né? Agora, em 2017, eu também produzi um disco. Esse foi o segundo. Esse foi o segundo, mas foi como o melhor disco de MPB. Foi um projeto que o Alexandre quis fazer, chama DNA Musical, com 7 artistas cantando junto com ele. Eu fiz 24 arranjos nesse disco e produzi o disco sozinho, né?
E aí foi indicado como o melhor disco de MPB. Cara, deve ser muito bacana. Toca o telefone e Esse falou... foi maravilhoso, foi uma coisa espetacular. Porque assim, um comparativo um pouco bobo. Não, muito bobo, é um comparativo muito bobo, mas que já faz uma diferença no artista pequeno, né? Hoje existe uma prateleira nas plataformas digitais que são as playlists de destaque. Sim. Né? Então, por exemplo, o artista Joãozinho, que fez um lançamento, a gente faz um pitch, apresenta tudo bonitinho e manda, cara. Cara, nem respostas tem. Na sexta-feira, meia-noite, né? De quinta para sexta, meia-noite, atualiza as listas. Você pega e vê que a música entrou numa lista, já é uma coisa fantástica. Imagina um Grêmio, cara. É muito legal. É uma Você coisa muito estar lá, bacana. você ir lá. Né? É reconhecimento, né, cara? A gente foi lá em Las Vegas, cara. É mó barato, né? Mas é meio tenso, né? Você ficar lá esperando o resultado. Quem tem ansiedade não pode, não. Rapaz, tem que tomar um comprimidinho antes para baixar a poeira, né? Senão a pressão sobe. A pressão sobe, cara. Pedro, que bacana. Legal. Vamos falar um pouquinho, cara, de tudo que você já tem gravado, só que é seu. Vamos esquecer o Pedrinho Arranjador um pouquinho, daqui a pouco a gente volta nele. Sim. Vamos falar da sua carreira artista. Pedrinho artista, que existe o Pedrinho maestro, como é conhecido, né? Arranjador, e existe o Pedrinho artista. Né? Eu, desse show que eu vi seu, que eu comentei aqui, esses dias para trás, achei bacana que você falou de uma música Segundo Tempo. Sim. Tocou, eu achei fantástico. Esse foi o último trabalho que eu fiz solo, né? Tá, da sua discografia própria como artista, o que a gente tem hoje? O primeiro foi o disco que chama Balaio, que eu até mixei fora, mixei em Miami, né? Foi o primeiro disco em 2004, que eu gravei no Rio de Janeiro com músicos fantásticos, assim, pô, só gente bacana. Depois, em 2010, eu fiz um trabalho com Edson Júnior, de duo, né? Piano e violão e guitarra também com umas programações. E esse agora que eu fiz há 1 ano e meio. Né? Esse é o que tem essa música Segundo Tempo. Tem Segundo Tempo, tem 25 de Maio, que o pessoal curte. Tem Triângulo Mineiro também, que é um fusion barra pesada. Eu vou ouvir, esse eu não conheço, não. Esse trabalho eu fiz dentro do meu estúdio mesmo, ao vivo, para registrar o que a gente estava tocando na hora. Né? E é sempre desafiador, né, cara, instrumental. Né? É sempre um desafio para nós mesmos, né? E eu que gravei, arranjei, né? E fica um pouco pesado, né, para a gente poder fazer tudo sozinho, mas são desafios que a gente tem pela frente e tenta fazer da melhor forma possível, né? Aí convidei o Carlos Bala, né, batera, do Djavan, tocou muito tempo com o Djavan, um monstro na bateria. Dudu Coelho de baixo, que estava comigo ontem. Toca muito. Dudu. Abraço, Dudu. Dudu, Edson Júnior, Paraíba, de Brasília, Ademir Júnior também, fantástico. O Caju gravou também. É isso aí, acho que é isso aí. A turma que toca mais ou menos. Toca mais ou menos. Aí eu fiz 10 faixas instrumentais, todas compostas, né? Composições minhas, né? E é uma paixão que eu tenho, sabe? Eu não tenho isso como a minha fonte de renda, mas sempre quando pinta show para fazer, bicho, claro. Cara, é um prazer, assim, sabe? Que eu tenho que não vou deixar de fazer nunca. Inclusive, esse ano vai sair outro CD também. Acaba que é o combustível, né? Isso é um combustível. Combustível, né? Cara, que deixa a gente, sabe, querendo sempre fazer melhor e claro. tocar melhor, né? E a entrega, né? Você sempre quer entregar acima da média, né? Totalmente, cara. Deixa eu te fazer uma pergunta relacionada à composição, né? Quando você vai compor uma música comercial, digamos assim, um samba, um pagode, sei lá, um sertanejo, um rock, existem alguns padrões, né? A, B, ponte, refrão, A, B, refrão, A, B de novo, ou A, refrão, B, refrão. Como que é na música instrumental? Não, a gente pode compor assim também, sabe? Você pode fazer a parte A, a parte B, pode fazer um interlúdio, pode criar uma coisa lá no final também. Ou você pode fazer o que você quiser. O freestyle total. Free total. Se você quiser fazer uma música que nem tom tem, você faz. Sabe? Se for pro lado, né, mais aberto, assim, cara,
não tem amarra, né, bicho? Eu acho que... Porque assim, cara, eu consumo muito música instrumental meio que no aspecto de música terapia. Uhum. Tipo assim, o que é isso, né? O que eu considero que é isso? Por exemplo, cara, eu quero estar num estágio emocional zen. Então eu pego um piano ali mais calminho, calme piano, tem as listas, ou talvez um jazz lo-fi. Né? Tem consumido muito lo-fi, né? Que é a mistura da batida do hip hop com coisas dos anos 60, 70, e nunca tem vocal. Tudo filtrado demais. Barato. E em meio a isso, cara, a gente descobre umas coisas muito diferentes, cara. Completamente. Sabe? Teve um dia que eu tava lá no Beto Rosa e eu troco muita informação com ele de música. Eu vou começar a fazer isso com você agora também, te mandar umas coisas diferentes. Eu conheci cara, eu não sei se é banda, eu não sei o que é, chama C2C. Depois eu vou te mandar. O cara faz scratch em gaita. Eu falei, cara, como que o cara pensou nisso, cara? Compor dessa forma. É tanto elemento diferente que esse projeto usa, que eu falo, cara, mas o cara não tem filtro de nada para compor. Então, eu acho muito interessante saber dessas técnicas, porque, cara, cada um tem um método, uma técnica, e tem gente que não tem técnica nenhuma. Chega, dá o play, vai embora e acontece. Também. Então, eu acho muito bacana isso. Eu tenho comigo acontece de várias maneiras, cara. Mas eu acho que eu componho mais por pressão, assim, sabe? Quando eu falo, cara, eu tenho que fazer uma parada. Se deixar para fluir, para aparecer... Não vai. Não vai, não. A gente tem que suar. Que negócio, você arruma um problema e resolve. Tem que resolver, cara. Tipo, esse disco foi bem assim. Falei, cara, eu tô sem música, eu tenho que fazer as músicas, bicho. E sentei assim, um mês e meio, eu fiz as 10. Cara, isso é muito foda. Entendeu? Tinha música lá, pô, falei, cara, os caras estão chegando, não tem essa música, não tá fechada ainda. Tipo assim, não tinha escrito. Porque eu escrevo tudo, né? Então, quando o músico chega no estúdio, tá tudo organizado, cara. É um processo que você tem. É um processo que eu tenho, eu escrevo, tá ali, a forma já tá bem clara na minha cabeça, sabe? Pode até acontecer coisas durante a música, mas a forma dela está estabelecida. Quase não muda, né? Muda muito. Isso é muito bacana. É realmente um processo que funciona. Você já testou e falou, não, meu método é esse, vamos por aqui. Então foi assim, faltando 2 dias, ainda estava faltando música, mas aí eu falei, opa, vou acabar isso agora. E é assim. Eu acho muito massa. Depois eu vou te mandar algumas coisas, vamos trocar umas figurinhas. Tem também, né? Quando você está, né, numa vibe legal, não sei o quê, que aí... Pô, você coloca a mão e aparecem umas coisas, né? Sim, sim. É assim também. Cara, no seu show eu achei bacana que você puxou no microfone uma melodia uma hora e o sax veio, o Tim tava fazendo com você. Eu achei muito foda. Falei, cara, que do caralho, cara. Ele comunicou, o Tim já pegou e já veio ali no improviso. Aquele tantinho de nota que você coloca ali, o negócio fluiu. Eu achei muito bacana, cara. Inclusive, o próximo você me avisa. Sempre me avisa que às vezes eu fico meio offline de saber o que tá rolando, mas eu quero em todos. Tá bom, com certeza. Vamos voltar um pouquinho então pro estúdio, produção, processo. Você falou um pouco do último Grammy, que foi 17? Foi 17. Antes disso aconteceu umas coisas também. Depois desse Grammy, eu já não estava mais com o Alexandre, do primeiro. E aí, eu fiquei indo em Miami, voltando, fiquei uma temporada assim. Numa volta dessas, me convidaram para ser diretor do Fábio Júnior. Nossa, que do bacana, cantor. Cara. E eu fiquei 1 ano com ele viajando aí, fizemos 90 shows, cara, com o Fábio Júnior. Eu fiquei 1 ano lá. Foi uma experiência. Ali é uma faculdade também, né? Pô, muito legal. É um cara muito constante cantando, assim, sabe? O lance de voz dele, que ele fica na boa, né? Ele fica numa região que é pra ele, né? Então, isso eu reparei, tocava com ele, falei, pô... Porque era tipo 8, 10 shows no mês, cara. E o cara tava bem, sabe? E já não é mais garoto, né? Já não é um garotão, né? E aí foi uma experiência bacana, muito legal. Tem um vídeo, cara. Eu sou da internet, não tem jeito. Tem um vídeo que fala... Depois eu vou te mandar esse vídeo. Às vezes você até já viu ele já. Que fala que o Fábio Júnior é melhor que o John Lennon. Você já viu esse vídeo? Cara, é muito bom, cara. O cara começa, tipo assim...
O John Lennon escreveu Pai. Ah, Pai é muito mais foda que Imagine. E o cara convence, cara. O argumento é muito... Eu vou te mandar esse vídeo, cara. Aí no final ele meio que brinca. Fala, cara, aí não bastava, cara. Ele devolveu a Cleo pro mundo. Nossa! Quem que o John Lennon fez? É muito... Depois eu vou te mandar. É muito bacana esse vídeo, Rapaz, cara. ali é uma figuraça. Foi muito legal, muito bacana. E me fala uma coisa. Depois de tanto tempo de carreira, assim... Porque você tocou com o Fábio juntos já tinha mais de 20 anos de carreira. Como que é chegar num projeto e ter uma entidade, vamos chamar de entidade, o cara não é um artista comum, ele é uma entidade. Ele cravou o nome dele na calçada da fama do Brasil. Sim, foi. O nome dele é muito forte. Como que é chegar depois de um tempo todo desse de carreira e enfrentar um desafio que às vezes seria o mais diferente? Ele, o Fábio? Sim, dos projetos que você participou ou não? Não. Como artista, né? Sim, como é um artista. artista diferente, mas musicalmente não. Musicalmente eu estava muito tranquilo, sabe? No Na zona de conforto ali mesmo, zona tranquilo. de conforto, porque era a minha... Não tinha sua nada, praia, né? Nada de anormal, assim, para poder fazer. Lógico, tocando bem, com competência e tal. Eu, né, que cuidava da banda, tinha que ficar atento a tudo ali para dar certo, né? Para rolar. Mas foi de boa, cara. Eu não tive tanto... Cara, mas deve dar um friozinho na barriga O friozinho foi na hora de tocar essa música Pai, porque a minha mãe sempre gostou demais e aí a gente fica emocionado, né? Nas primeiras vezes, até você acostumar, né, cara? Quando rola a primeira, aí a emoção vem que Então, uma coisa que você falou, eu sempre falo aqui com todo mundo, cara. A música tem um único poder. É de te pegar aqui e te levar para um lugar. Nada mais faz isso. Aí quando você fala que ficou emocionado com a música Pai, porque sua mãe gostava, lógico. Te conecta com uma história de família, de momento, te leva lá, talvez para sua infância, não sei, talvez. É muito bacana isso. Muito bacana. A música remete a gente a lugares, né? Porque a gente... É tudo, né, cara? Lugares, pessoas, cheiros, sabores. Se eu escutar a música que eu escutava hoje, se eu escutar um lance que eu ouvia lá nos Estados Unidos, parece que eu tô lá, cara. Me transporta pela cadeira que eu... Sim. Você entendeu? Isso é muito brabo. Aí depois, tocando com um artista, você toca uma vez e tal. Se tem que fazer repetidamente a mesma coisa, aí começa a acalmar, a esfriar a coisa, né? Agora, se for improviso, não. Se você tem liberdade para tocar do seu jeito e fazer o que você quiser, aí cada dia é uma sensação diferente. Tipo Exatamente. A música instrumental. A música instrumental que tem o improviso livre, cada dia eu sinto uma coisa. Então, você sente que naquele momento que você está improvisando ali, aquilo faz parte do seu corpo? Faz. É um só corpo ali? Não, bicho. Ali eu já tive sensações assim que é inexplicável, cara. Até por exemplo, eu acho que o meu espírito sai do meu corpo, na verdade. Porque assim, o que eu percebo muito, cara? Assim, eu sou muito de ver a expressão corporal também, né? Porque o cara, quando tá fazendo o som que ele gosta, bicho, ele faz careta, ele joga aqui, ele se entrega de verdade. Pra mim não tem sensação melhor. Acho que por isso que eu sou apaixonado pela música, cara, que eu fico buscando essa sensação novamente. Assim, você encontrar o dedinho na tecla ali, o oi que puxa aqui, ó. Aí você vem no baixo de cá, você já joga um ombro de cá aqui já. Mas é a conexão da coisa que move a energia, cara, que você não explica. Você não sabe qual é a combinação que você vai sentir isso. Mas tudo depende de como você tá no dia. Se você tá... Porra, às vezes você tá triste, às vezes você tá alegre, não sei o quê. Você não sabe quando é que vai rolar isso. E às vezes você toca, você tenta, mas aquela emoção não vem. Não vem. Você entendeu? E quando você acerta, você fala, nossa... Aí, bicho, parece que você tá num outro lugar. Agora vamos de perguntas mais pessoais. Eu quero saber o que toca no seu som hoje. Que você escuta, sua playlist. Estopa, você sabia, cara, que eu escutava muito mais música antigamente do que hoje? A gente tem essa facilidade na mão, né? Tem. Da coisa digital. Mas eu escutava muito mais música há 20 anos atrás. Impressionante. Mas eu escuto hoje em dia. Eu gosto muito do Chick Corea, César Camargo, Mariano. Yellow Jackets. E eu fico mais na MPB, cara. Eu tenho ficado mais, apesar de escutar e tocar
tudo isso aí que está na mídia, que está, né, de grupos de samba, de pagode, né? Mas eu fico mais com as minhas coisinhas instrumentais mesmo, sabe? Descobrindo um pianista ali, Kate Jarrett, a rapaziada da pesada mesmo, sabe? Isso é bacana. Você falou uma coisa que acontece muito comigo também. Quando eu era solteiro, sempre que a minha esposa chegava em casa, a gente era namorado, cara, tava a televisão e um DVD tocando. Então, por exemplo, quando saiu, sei lá, aquele Skank ao vivo, não sei aonde, cara, aquilo furava. Eu chegava do trabalho, colocava lá, ia tomar banho, organizar a janta, ficava tocando. Então, assim, todos os dias eu tinha o hábito de ouvir 2 horas, 3 horas de música, que era nesse momento. Né? Fora quando estava trabalhando ali, estava programando, fazendo alguma coisa, estava ouvindo música. Mas não se ouvia com a atenção de quando chegava em casa, que era um momento de prazer mesmo, de relaxar. Né? Até foi nessa época, eu gosto muito de Vanderly, cara. Sim, né? sim. Que pra mim é um cara muito foda de BH, né? Sabe o que eu queria? Sim, acho fantástico. E eu ouvia muito um DVD dele, que tem uma música que chama Pensei que Fosse o Céu. Né? Que é um DVD ao vivo bem bacana. E quando eu escuto hoje, a conexão da música. Às vezes ela, tipo assim, eu tô no escritório em casa, ela chega, abre a porta, eu tô ouvindo Vanderlei, ela fala, onde você tá? Pra onde você tá indo? Porque quando você escuta isso aí, olha só, você tá num momento zen, tranquilo. É. E realmente é essa conexão. É. A música traz essa conexão. É demais, cara. É demais. Então, quando eu posso, eu escuto os pianistas, né? Os pianistas de jazz, de samba, de bossa nova. Eu fico nessa praia aí. Depois eu quero uns nomes, tá? Quero conhecer umas coisas novas. Na hora. Pedrinho, vamos falar mais um pouquinho então. A gente chegou já em 2020, já na sua trajetória como ator? Depois do Fábio, né? Eu produzi muita coisa aqui em Uberlândia também nessa época. Eu fui para Itália também, fiquei em Roma um tempo. Aí na volta eu fiz Mafu. Mafu que teve aqui, falou de você o episódio inteiro, te ama, porque você falou demais. Um abraço para meus amigos da Mafu. Mafu, você sabia de uma curiosidade, né? O apelido novo, né? O Tico é o João Gordo berlandense. Só que não quebra a mesa, não. Quebra a mesa, não. Quebra a mesa, não. Aí rolou muita coisa no estúdio, cara. Nossa, eu tenho até... Eu não posso esquecer os amigos, né? Mas na época foi Mafu, fiz o Paquá também, primeiro CD deles. Fiz Mr. Catra. Mr. Catra. Fiz Mr. Catra. Gravou 18 músicas aqui, só um CD só de samba. Só de samba. Ficou muito legal. Eu vi uma entrevista dele falando isso, que ele era apaixonado por samba mesmo, né? Cara, e umas músicas bacanas. Não falava palavrão, não falava, sabe? Essa coisa, aquela baixaria lá. E só não lançou porque ele estava com o lance dele bombado e eles não iam sair, né? Era muito fora da curva, né? Até o nome do projeto era Com Todo Respeito ao Samba, né? Bonitas as músicas, bacana. muito legais. Aí teve Sou Rapaziada também, um trio que cantava com a Adriana Rapaziada, eu produzi. Trilha do Gato, uma banda de pop rock que a gente inventou na época. Cara, eu acho que eu conheci esse Trilha do Gato. É legal, cara. O Washington cantando, o Washington Muse. E foi legal. Foi uma época boa, de muita produtividade, né? E fazendo jingles também, muitos jingles na época, fazer publicidade, né? O que mais? Muita coisa, cara. Esquece um pouquinho, mas depois lembra. Muita coisa. Aí 2012, 2013 eu voltei com o Alexandre, né? Aí que rolou esse DNA, rolou o Baile Nego Velho 1, Baile 2. O que mais? Acho que é isso aí. Tem história demais. Pedrinho, brigadão por ter vindo aqui. E agora estou aí na cidade com o estúdio, né? Fazendo as produções locais. Peraí, antes dos momentos finais, eu quero te perguntar o que virá, porque você já falou que está produzindo Nossa, aí eu tenho que ver, cara. Senão meus amigos vão me matar. O que virá, o que vem por aí? Abre sua agendinha aí. Nossa Senhora. Eu tenho muitos amigos bacanas, compositores, né, cara? Sensacionais que eu estou fazendo. Que é o Ronaldo Barcelos, no Rio de Janeiro, que eu sempre faço coisa com ele. Que é a namoradeira no escuro da sala,
Um abraço para ele. Betinho Marques, meu parceiro, que a gente sempre grava. Gosto mais do Betinho. Écio Duarte, também de Goiânia. Pedro Antônio, que está lançando o projeto dele. MC Jazz, de Brasília. Felipe Borges, instrumentista, está lançando agora o EP dele, instrumental. Né? E a galera que está comigo, Dudu, Cajuzinho, Lula Barbosa. Um abraço pro Bru também. O Mafu também vai lançar um... Mafu, falou aqui já do projeto que eles estão fazendo do Tim Maia com o Jorge. Estou fazendo uns arranjos para eles. Então, cara, tem muita coisa. Muita coisa bacana. Né? E como que faz para produzir com você? Deixa seus contatos aí, fala aí. É fácil, pô. Só chamar no Instagram só ali. No Instagram. Manda mensagem no Instagram, Pedro Ferreira Music, underline. Pedro Ferreira Music, underline. Manda mensagem lá, você já... Vambora, dupla, solo, pop, rock. E jingle também, né? Também, tamo aí. Eu fiz o... Como é que chama, cara? The Town, fiz 11 arranjos pro The Town, aquele evento que teve em São Paulo. E o Rock in Rio também, fiz arranjo de orquestra. Oh, que bacana, cara. Já tava esquecendo disso aí. Mas são coisas assim... São coisas bacanas. Muito grandes e ficaram lindas que eu fui convidado a fazer, sabe? Ano passado. E coisas que dão orgulho pra gente, né? Cara, é história demais. Tem. São muitas histórias. Tem, sim. Pedrinho, te agradecer. Você vai ter que voltar aqui, porque não deu para contar tudo. Mas foi bom. E já fica o convite, quando você for lançar, que você falou que vai lançar coisa nova sua também, que tá aberto. As portas estão abertas, você sabe disso. Na hora. É só me chamar e depois nós vamos conversar sobre o estúdio. Estúdio Toca Aquela, que vai rolar. Opa. É um spoiler, viu, gente? Vai rolar um projetinho novo aí no futuro. Pode contar comigo, você sabe disso. Tamo junto. Muito obrigado pelo convite. Obrigadão. Foi um prazeraço poder contar um pouquinho da história. Volta sempre, a casa é sua. Valeu, moçada. Valeu, gente.